Olá, meu nome é Lucas Vinícius Borges Pereira e gostaria de falar um pouco sobre o trabalho que desenvolvi em conjunto com a professora doutora Laís Campos Teixeira de Carvalho Gonçalves, retratando sobre a utilização de celulases fúngicas na hidrólise enzimática de resíduo agroindustrial para a produção de etanol de segunda geração, especificamente na caracterização parcial de celulases produzidas por penicílio. Dentre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, nosso trabalho se encaixa em energias renováveis e acessíveis. As enzimas são importantes biocatalisadores de alta especificidade, capazes de acelerar reações químicas, obtendo como consequência um menor consumo energético. Na indústria, elas possuem um importante papel por agregar sustentabilidade, pois correspondem a um produto biológico substituindo um produto químico. As celulases agem sobre materiais celulósicos, promovendo a desconstrução da celulose. Essa reação ela é catalisada por três enzimas, as endoglicanases, exoglicanases e beta-glicosidases. A literatura fala que, dentre os micro-organismos produtores de celulases, o gênero mais comum é o gênero Trichoderma. Analisando o mecanismo de ação do complexo celulolítico, as endoglicanases, ou CMCase, elas agem clivando ligações internas. As exoglicanases, ou FPase, elas agem na extremidade da cadeia liberando celobiose. Já as beta-glicosidases, elas quebram a ligação entre as duas unidades de celobiose, liberando assim a glicose. Analisando os parâmetros que influenciam a atividade de celulases, temos o pH e a temperatura. A literatura retrata que endoglicanases apresentam maiores atividades em pH 4 a 6. As exoglicanases possuem maior atividade nas faixas de pH entre 6 e 7. Já tratando sobre o parâmetro temperatura, a maioria das endoglicanases apresentam temperaturas ótimas entre 50 a 70. As exoglicanases apresentam um aumento da atividade enzimática com temperaturas em torno de 30 graus Celsius. Já as beta-glicosidases exibem uma ótima temperatura entre 50 e 60 graus Celsius. As celulases elas possuem inúmeras aplicações industriais. São aplicadas na indústria de biocombustíveis, na indústria de alimentos, na produção de ração animal, na reciclagem de papel, na indústria têxtil e na extração de óleos vegetais, ficando conhecida como a segunda maior enzima no ramo industrial. O objetivo geral do trabalho foi realizar um levantamento bibliográfico acerca das principais características das enzimas celulases, considerando as suas principais aplicações biotecnológicas. Os objetivos específicos foram compreender as principais características das celulases, analisar os principais micro-organismos produtores de celulases, compreender como o pH, a temperatura, íons e surfactantes podem influenciar a atividade enzimática das celulases, apresentar as aplicações biotecnológicas das celulases no campo industrial. Seguindo a metodologia, os artigos foram pesquisados em inglês e português, utilizando as seguintes palavras-chave: celulases, pH, temperatura, íons metálicos e aplicações industriais. A pesquisa bibliográfica ocorreu de materiais publicados em 2009 a 2021, nas seguintes bases de dados: Cielo, Web of Science e NCBI. Foram analisadas 30 publicações que discorriam a respeito da caracterização das celulases, sendo elas fúngicas ou bacterianas. No parâmetro pH, 42,8% dos artigos apresentaram celulases com uma ótima atividade nas faixas de pH 4 a 5. 23,3% apresentaram faixas de pH de 5,1 e 6. 26,7% apresentaram um pH entre 6,1 e 7, e apenas 6,7% apresentaram um pH acima de 7. Já analisando as bactérias, elas apresentaram uma maior atividade entre pH 6 e 8. A literatura justifica a característica ácida das celulases ao afirmar que sejam celulases provenientes de fungo, como os fungos do gênero Trichoderma. Observando o parâmetro temperatura,
20% dos artigos apresentaram faixas térmicas entre 20 a 30 graus Celsius. 26,7% dos artigos apresentaram temperaturas de 31 a 40 graus Celsius. 26,7% apresentaram temperaturas de 41 a 50. E 23,3% apresentaram faixas térmicas de 51 a 60 graus Celsius. Apenas 3,3% apresentaram temperaturas acima de 61 graus Celsius. Na tabela 1, temos a temperatura, o pH ótimo e a estabilidade das celulases. E todos os dados mostrados anteriormente, eles foram compilados através da estruturação dessa tabela, contendo os 30 artigos, dos quais discorriam micro-organismo, enzima, pH ótimo, temperatura ótima e referência para cada autor. A tabela 2 destaca os principais íons que aumentam a atividade das celulases, tendo em vista que as celulases elas podem estar ligadas a íons que auxiliam ou interferem na sua atividade enzimática. A literatura ressalta que o manganês e o cobalto se destacam como bons cofatores. Já os íons de cobre, ferro e zinco, eles inibem a atividade enzimática. Isso pode ser causado por uma mudança na conformação nativa da proteína. A figura 2 faz análise das aplicações industriais das celulases, destacando-se a produção de biocombustíveis com 36%. Esse fator é justificado pela crescente busca na produção de combustíveis renováveis. A indústria farmacêutica se destaca com 17%, pela aplicação da enzima em medicamentos digestivos. As celulases correspondem a biocatalisadores de grande interesse industrial, dado a sua alta aplicabilidade. Para isso, é necessário a caracterização fisicoquímica, buscando um aumento da atividade enzimática e estabilidade térmica, para ter como consequência a redução nos custos de produção. Quanto à sua aplicabilidade industrial, o setor de biocombustíveis demonstra um potencial destaque, principalmente em relação à produção de etanol de segunda geração. Assim, a expectativa é que o mercado de celulases cresça em decorrência da hidrólise de materiais lignocelulósicos, principalmente para a produção de biocombustíveis em escala industrial. Aqui ficam os meus agradecimentos e desde já muito obrigado.